Estamos aqui com o senador Walter Pinheiro. Senador, obrigado por ter recebido a equipe da TV Servidor em seu gabinete. A gente vai bater um papo rápido sobre a conjuntura política no Brasil, começando pelo qual o papel do Senado e de que forma o senhor atua defendendo os interesses da Bahia. O Senado não tem grandes diferenças da Câmara de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara de Vereadores. Na realidade, é uma casa legislativa com funções muito parecidas. Óbvio que, na medida que se trata de uma representação mais dos estados do que efetivamente da população, né? Apesar de ser a população que elege, mas ela é uma eleição que eu diria quase que majoritária, você tem funções para além dessas outras casas, e particularmente tem funções para além da Câmara. Eu até costumo brincar muito que durante esses processos de avaliação há uma disputa entre Câmara e Senado de quem é iniciativa, né, quem vota mais, quem vota menos, né? Mas na realidade o papel do Senado era um papel de casa revisora, que não é mais hoje, também ainda tendo o mesmo papel que uma Câmara, e ajustado a outras iniciativas que são próprias do Senado. Por exemplo, arguir, sabatinar, autorizar a nomeação de embaixadores, dirigente de agência, Banco Central, coisa do gênero e tal. Por outro lado, eu diria que, quando eu falo que não há diferença, que a gente tem que enxergar o Senado como uma casa legislativa como outra qualquer. No passado era muito casa dos lordes, ou dos que estavam acima e tal. Não sei se era por conta da idade ou se era por conta da forma de indicação. Mas o Senado é uma casa que, inclusive, precisa interagir bem mais com a sociedade, já que o Senado tem um número reduzido, tem um número de comissões que, de certa forma, esse número permite um trabalho mais ajustado e precisa utilizar mais as suas ferramentas de comunicação para se relacionar com a sociedade e fazer a defesa dos interesses, não só dos estados, mas efetivamente fazer defesa dos interesses do povo, dos municípios, porque a minha tese é muito clara: ninguém mora na União. Eu não conheço ninguém que diga assim, eu moro na União. Qual é o CEP da União? Eu não sei. Qual é o CEP do estado? Eu não conheço. Mas no município eu sei. Você tem uma rua, tem um CEP, tem um número. Então, portanto, a defesa tem que chegar a essa ponta, né, ao fim da linha, que é onde, inclusive, a corda geralmente arrebenta mais fácil. Então, é importante que a gente trabalhe exatamente nessa intenção. Por isso, acho que não dá para a gente ficar fazendo essas diferenciações do Senado. O Senado tem que ter esse papel, o papel de defesa do interesse do povo brasileiro. Nessa perspectiva, o senhor se vê como municipalista? Não, eu não me diria como municipalista. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu defendo muito mais o cidadão onde ele vive. Eu acho que é essa questão central, que aí vai para o chamado desenvolvimento local. Eu defendo muito mais o desenvolvimento local do que qualquer outra denominação. Então, você trata não só dos interesses do município. Desenvolvimento local, para mim, é levar renda, trabalho, desenvolvimento, discutir as ações de cada cidadão, discutir os problemas do município. Eu diria que o chavão municipalista fica parecendo que a gente é muito mais institucional. Eu defendo o que acontece numa Câmara Municipal ou no município. Eu defendo isso também. Mas acho que é importante você partir da defesa de cada cidadão. Então, você pensar em termos de desenvolvimento local é você pensar no município, é pensar na Câmara, mas é pensar principalmente na vida das pessoas no local onde ela vive. Então, eu sou muito mais na linha da defesa desse desenvolvimento local do que da bandeira do municipalismo. Então, você partir de algo que é muito menor, mas que é de um interesse muito maior, que é você criar as condições para que esse indivíduo se organize, mas se organize tendo boas condições de vida. Então, no município, se esse desenvolvimento local se estabelece, as pessoas perdem aquele desejo que é muito mais provocado pela ausência de políticas públicas, que é o desejo de sair, de buscar coisas melhores, e isso potencializa a vida das pessoas no local onde ela está, né? Onde elas estão, as pessoas. Então, eu acho que é fundamental. Ninguém prende ninguém com um prego no pé, né? Você só fica no local onde você nasceu se ali tem condições de você crescer, se desenvolver. Aí, portanto, você também tem uma relação direta no local onde você nasceu.
Quem é que não quer ver a sua cidade, a sua terra em desenvolvimento? Portanto, esse processo de desenvolvimento local é que é a bandeira mais firme e mais forte para a gente trabalhar. O senhor falou de interesses. De que forma o senhor, em Brasília, no Senado, pode defender os interesses da Bahia? De diversas formas, né? Na atuação envolvendo matérias, projetos, temas relacionados com o povo baiano, na peça orçamentária, que eu acho que é importante, é onde você tem talvez uma experiência mais ajustada aos interesses do Estado, é onde você tem mais condições de trabalhar. O Senado possibilita uma relação mais direta, tanto na execução, quanto principalmente na elaboração. Agora, por exemplo, a gente abre toda uma discussão envolvendo o PPA nacional. Por que esse plano plurianual, que é o PPA, não pode ser discutido com a sociedade? Então é o local onde a gente pode fazer a defesa dos interesses de cada cidadão onde ele vive. Então, eu acho que essa questão de onde, de que forma e de que jeito, a gente faz na medida que a gente vai também interagindo. Então a gente pode fazer a defesa dos projetos estruturantes, pode fazer a defesa de projetos sociais, mas principalmente fazer a defesa do uso daquela instituição para cada vez mais ela olhar para cada cidadão, onde quer que ele esteja, independente da sua condição socioeconômica. Senador, o Brasil vive um momento especial, histórico, ao eleger a sua primeira presidenta. Como é que o senhor analisa os primeiros dias de governo da presidenta Dilma? O primeiro desafio foi esse, né, de quebrar barreiras, romper esses preconceitos. E a presidenta já mostrou que é possível você conviver com uma necessidade de cada vez mais preparar uma nação para o futuro. Óbvio que ela recebeu uma gestão do presidente Lula em que várias coisas foram organizadas. O nível de investimento, a prioridade para a área de educação, saúde, os projetos estruturantes, a remodelagem desse país pensando na camada mais pobre. Portanto, hoje você tem uma parcela da sociedade que migrou de classe, você tem mais de 30 milhões de brasileiros que saíram da condição ruim que se encontravam e passaram a ter renda. Você tem a melhoria da vida em cada local onde a pessoa vive. Então, nesses primeiros, eu diria, quase 5 meses do governo da presidenta Dilma, nós já temos vários projetos importantes encaminhados, mas temos também uma posição muito firme da presidenta em consolidar as bases para a gente continuar crescendo. Quando ela diz, por exemplo, combater a inflação, mas sem tirar, por exemplo, da política de desenvolvimento, controlar todos os índices para evitar que a inflação retorne, mas sem tirar a perspectiva de continuar crescendo e distribuindo renda no país. Então, nesses primeiros 5 meses, eu acho que ela já mostrou ao país que, de certa forma, tinha demonstrado enquanto gerente na Casa Civil, agora, como presidenta da República, ela está demonstrando claramente que é possível governar essa nação e continuar numa linha de que a prioridade tem que ser para aqueles que estavam excluídos. É aquela história antiga de vamos fazer crescer o bolo para depois dividir. O que Dilma está tocando vamos dividir o bolo, que na medida que a gente divide esse bolo, todo mundo cresce. E a gente pode, no crescimento de todo mundo, experimentar um crescimento de país, um crescimento de Estado, um crescimento de municípios, ou seja, o crescimento de todos nós. O senhor falou de crescimento, de riqueza. A descoberta do pré-sal abre um precedente muito grande para que o Brasil se insira realmente entre os países ricos. Como é que o Senado tem tratado essa matéria do pré-sal? O pré-sal é um patrimônio do povo brasileiro e não dos estados onde alguém possa imaginar que aquele óleo está ali bem perto. Ou seja, o país investiu recursos no desenvolvimento tecnológico para distribuir o pré-sal. Então esse dinheiro saiu da Bahia, saiu do Rio, saiu do Espírito Santo, saiu do Amazonas, recursos que foram retirados do cofre do Tesouro. Então o resultado do pré-sal, ele é um resultado para o povo brasileiro. A discussão que a gente tem feito no Senado é isso. Como é que você utiliza esses recursos de maneira a cobrir, por exemplo, lacunas na educação, na saúde, na infraestrutura. Então o pré-sal não pode ser um bem de um estado ou de 2 estados. Ele é um patrimônio do povo brasileiro. A riqueza que está no nosso subsolo, ela é a riqueza de todos nós. E não a riqueza só de alguns onde aquele solo deposita essa riqueza. Então, portanto,
o pré-sal tem que ser uma fonte bem utilizada para a gente, de uma vez por todas, solucionar graves problemas de orçamento, graves problemas estruturais em nosso país. Por isso nós defendemos que tem que haver uma nova redistribuição desses recursos, levando em consideração de onde mais precisa, a gente deve deslocar um nível mais de investimento. Portanto, é esse debate que nós estamos fazendo agora no Senado, e esse debate que eu tenho uma certeza de que o povo carioca, o povo paulista, ou até o povo capixaba, vai ter uma compreensão de que esse patrimônio é um patrimônio do povo brasileiro e, portanto, se bem distribuído, dá para resolver graves problemas para o povo brasileiro e não só para uma determinada camada do povo brasileiro. Ok, senador, a gente já está nas duas últimas perguntas. Vindo para a política estadual, né? O senhor que fez parte do governo Wagner, qual o ponto de vista que o senhor tem sobre esse governo agora já na sua segunda gestão? A Wagner vai enfrentar novos desafios. Primeiro que é o desafio de, depois de uma base consolidada, você avançar. Quer dizer, Wagner agora não pode mais fazer comparativos com os governos anteriores. O comparativo agora é consigo mesmo. Então é importante, a partir dessa base reestruturada, pensar em novos passos, né? Na área de estrutura, na área social, na área educacional. Né? Portanto, o desafio é muito grande. É um desafio à altura daquilo que foi construído no primeiro período de governo. E eu diria que nesses 5 meses o governo já se arruma exatamente para fazer isso. Agora é a hora de consolidar políticas, né? Principalmente combinando essas ações com as ações que em curso serão tocadas pela presidenta Dilma no governo federal. Então dá para fazer sim, principalmente no estado que foi marcado pelo abandono. A Bahia passou 60 anos com a única universidade, a Bahia não tinha plano bem estruturado de infraestrutura, nós não temos aeroportos espalhados pelo interior, nós não temos uma boa estrutura portuária, nossas estradas sempre foram precárias. Então é importante que nós trabalhemos trabalhemos com essa infraestrutura que nós precisamos modificar, mas trabalhemos principalmente sempre na perspectiva de incluir cada vez mais, para tirar essa Bahia de que só existia no litoral e no eixo norte-sul. Nós precisamos ter uma Bahia também para dentro, né? Nós precisamos reintegrar a nossa Bahia, cuidar do povo que vive nos locais mais distantes e acabar com essa tese de que a Bahia tem uma meca que é Salvador. As pessoas que quiserem serviço, escola, saúde, enfim, emprego, essas pessoas teriam que se deslocar. Eu, por exemplo, sou filho de uma família que fez isso, veio embora para Salvador para tentar a sorte, para tentar botar os filhos para estudar. Então, na realidade, nós temos que ter isso em todos os lugares. Acho que esse é o que é o desafio de Wagner, é consolidar esse desenvolvimento espalhado por toda a Bahia, desconcentrar a economia daqui de Salvador e região metropolitana, desconcentrar o atendimento e desconcentrar o tratamento dispensado aos baianos. Tanto é que muita gente no interior, quando vinha para Salvador, fazia, eu vou para a Bahia, como se ele estivesse completamente longe e a Bahia fosse só Salvador. Né? Essa é uma Bahia que tem que ser verdadeiramente de todos nós. Esse é o desafio que está marcado para esse segundo período do governo Jacques Wagner, que é verdadeiramente incluir os baianos e reintegrar a nossa Bahia. Ok. A sucessão municipal está se aproximando e os analistas têm apontado o PP como um grande favorito nesse pleito. O senhor acredita na vitória do seu partido? Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que trabalhar com as coisas com uma dose cada vez menor de presunção. Tá? Eu acho que é importante a gente discutir com o povo de Salvador e dos outros municípios. Nós temos 407 cidades. Então o ideal é imaginar o que é que vai acontecer nas 407 cidades. Eu sei que tem pesos, tem importâncias, tem graduações, mas a gente tem que pensar no estado como um todo. Tá? Salvador é um desafio. O PT tem uma tarefa enorme com Salvador. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de apresentar um nome e disputar as eleições em Salvador. De preferência, se a gente puder juntar a mesma equipe, o mesmo grupo, a mesma frente que nos fez chegar a essa vitória, se essa mesma frente for reeditada em Salvador, eu tenho a impressão que aí o sucesso de vitória é maior. Por isso, acho que o objetivo nosso maior nesse momento tem que ser o objetivo de juntar e consolidar uma frente. Depois disso, a gente pensa nos nomes. E se a gente ficar sempre pensando no meu nome, no meu nome, no meu nome,
a gente não consegue juntar algo que as pessoas possam, de forma agora unificadas, pensar num projeto que deve ser escrito por várias mãos. Então acho que esse aqui é o maior desafio. E a gente talvez, quem sabe, tenha em Salvador o mesmo bloco que hoje está comandando o estado da Bahia. Se puder ter o nome do PT na cabeça, ótimo, eu vou ficar muito feliz, vou ter um candidato do meu partido e um prefeito do meu partido. Esse é o nosso desejo, mas é importante que primeiro trabalhemos para juntar. Se a gente tiver a capacidade de coordenar essa junção, com certeza nós teremos capacidade de ganhar a eleição e governar muito melhor do que o que tem acontecido até agora com a nossa cidade.